as Escrituras falam acerca do vinho desde o Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 9, quando fala sobre a embriaguez de Noé, que cultivava uva. No tempo do Antigo Testamento era comum o cultivo de uva, né, da vinha, da videira, porque os israelitas, e não somente eles, mas todo o povo do contexto da Palestina daquela época, eles viviam da uva, ou da colheita da uva, do cereal e do azeite. Então era algo que fazia parte essencial da economia do povo. Tratar da questão de bebida para os crentes, ou de vinho para os crentes, é algo muito delicado e tem sido discutido no decorrer dos anos, ainda mais no que diz respeito ao contexto como o contexto brasileiro, onde a bebida tem associações com promiscuidade, com famílias destruídas. Isso traz muitas complicações e torna o debate ainda mais sensível. Gostaríamos de resumir esta questão em apenas alguns parâmetros. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nem todos os lugares onde a Bíblia fala sobre vinho significa vinho com álcool. Nós temos que observar que as Escrituras não usam o termo suco de uva, porque a palavra suco é uma palavra moderna, era um termo que não existia nem para o hebraico, nem para o grego bíblico. Então, tudo para eles que era fruto da uva era vinho. Inclusive, lá em Isaías capítulo 65, versículo 8, fala de vinho como fruto ainda dentro da uva mesmo, a própria uva, ou sumo da uva que ainda está dentro do fruto. E o termo lá usado era vinho. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 10, fala do vinho que está no lagar. E obviamente nós sabemos que enquanto se pisa a uva no lagar, ali não está fermentado o suco, é apenas o sumo, o suco da uva, mas a Bíblia chama de vinho. Então, com certa segurança, nós podemos dizer que em vários lugares a Bíblia retrata vinho como sendo apenas o fruto da uva mesmo, ou o sumo da uva, não necessariamente vinho com álcool. Isso dificulta algumas interpretações, como por exemplo dizer que Jesus transformou água em vinho e vinho com álcool. Nós não sabemos, porque tudo para eles era vinho. Podia ser suco, podia ser o sumo da uva, ou podia ser o creme, ou que é o oinos, que era um tipo denso, gelatinoso, ou um xarope bem grosso e espumoso, que era usado no processo do vinho. E esse oinos, a palavra grega oinos, ele necessariamente não tinha álcool. E quando transformava-se em vinho, que era o mais usado, tinha, segundo os estudiosos, 2,75% de álcool no máximo. Mesmo assim, se fosse ingerido com muita frequência, poderia fazer com que a pessoa se embriagasse. Então, nós não podemos dizer que se o vinho que Jesus transcanar no casamento era vinho com álcool. Nós não podemos dizer isso com certeza. Também não podemos dizer que o vinho da ceia era vinho com álcool, até porque no Antigo Testamento a Páscoa não podia haver fermento no meio do povo de Deus. Deus falou para Moisés que não deveria ser achado fermento algum no meio do povo na celebração da Páscoa. E é um indício de que era um vinho sem álcool. Mesmo assim, nós não temos total certeza. Nós temos algumas certezas a respeito de vinho e de bebida nas Escrituras. Em primeiro lugar, a Bíblia não proíbe. Nós temos que ser sinceros e humildes e admitir que a Bíblia em lugar nenhum proíbe. Então, um crente ingerir bebida alcoólica ou beber vinho não é pecado porque a Bíblia não condena. Se a Bíblia não condena, não é pecado, porque a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Está escrito em Tiago. Então, não é pecado. No entanto, se nós formos seguir alguns parâmetros, nós temos que estabelecer algumas regras das Escrituras Sagradas. Se você vai tomar ou decidiu tomar vinho ou qualquer outro tipo de bebida com álcool, siga os seguintes parâmetros e você terá total liberdade para fazê-lo. Em primeiro lugar, faça para a glória de Deus, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios que comais que bebas, faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se você vai beber vinho ou cerveja ou qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus e você tem que canalizar isso para que Deus seja glorificado. Do contrário, não faça. Também não venha a se embriagar, porque Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho. Então, se chegar pelo menos perto da embriaguez, você já tem que evitar. Então, não se embriague. Se for tomar, tome em um nível que você não venha se embriagar. Um outro critério que você tem que usar é a questão do escândalo, a consciência do outro.
tanto em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 10 e Romanos capítulo 14, fala sobre a questão do escândalo. Se a bebida for escandalizar ou ser causa de tropeço para alguém, não beba, porque lá em Romanos 14, 21 diz que nunca mais, Paulo dizendo que se a carne ou se a bebida for causar escândalo ou tropeço, ele nunca mais comeria carne ou beberia vinho. E ele diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que venha fazer o seu irmão tropeçar, porque nós temos que levar em consideração o amor ao próximo. E se isso é algo tão importante que você passa por cima do amor ao próximo, você tem que avaliar realmente a sua adoração a Deus, ou se você está adorando isso pelo qual você tem brigado com tanta ênfase, que é a bebida. No geral, resumimos que beber não é pecado. Pecado é se embriagar ou escandalizar por meio da bebida e não fazer com a intenção de que Deus seja glorificado. Que Deus possa te abençoar através dessa pequena mensagem.